ocidental, não há muita dificuldade. Mas, sobretudo no tempo de Davi, no tempo, ali, 3.000 anos antes de Cristo, 1.000 anos antes de Cristo, o recenseamento era um ato divino. O recenseamento era um ato de Deus. Portanto, Davi fazer o recenseamento do seu povo era, portanto, desconfiar de Deus. Porque quem era o rei de Israel? Não era Davi. O rei de Israel era o Senhor, era Deus. Quem foi que deu a vitória a Davi? Recordemo-nos, portanto, de algumas quartas passadas. Quem foi que venceu Golias? Foi Davi? Não, foi Deus. O Deus de Israel venceu Golias. Quem é, portanto, o rei de Israel? Não é Davi. Davi é um servo e um instrumento de Deus e, portanto, deveria confiar no Senhor e não em si mesmo. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, está o contraste. Se na semana passada escutávamos o Davi que não confiava em si mesmo, hoje escutamos o Davi que tem uma confiança muito grande em si. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, está a raiz própria de todos os males. Aquilo que na tradição oriental dos Santos Padres se chama de filáusia. O que é a filáusia? É o amor desordenado de si mesmo. É essa autoconfiança em si mesmo que independe de Deus, que deixa de confiar em Deus, confiando somente em suas próprias forças, em suas próprias capacidades. Davi, portanto, recebe aquilo que historicamente nas Sagradas Escrituras está bem assentado. Primeiro vem o pecado, depois o castigo, depois do castigo o arrependimento e do arrependimento o perdão. Está aqui os 4 pontos que podemos resumir a primeira leitura de hoje. Porque Davi não confiou em Deus. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, já temos um primeiro aspecto olhando para a vida de São João Bosco. São João Bosco era um homem que confiava em Deus. Confiava absolutamente no Senhor. Mas, antes de entrar na vida de São João Bosco, olhemos o Evangelho. Jesus não está sendo aceito na sua cidade natal. Jesus que não é aceito em sua própria terra. De onde vem a sua sabedoria? De onde vem esses milagres? Ele não é o filho do carpinteiro? Os irmãos, os parentes dele não estão por aqui? Quem é ele? Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, as pessoas nos subestimam. E é claro isso. Não só as pessoas, mas eu gostaria de ir mais além, olhando para a vida de São João Bosco. São João Bosco, aos 2 anos de idade, não tinha mais pai. Nasceu pobre de marré. Era agricultor, a sua família, e não tinha dinheiro, não tinha condições, mas ele tinha uma arma muito poderosa, a confiança em Deus. E aqui eu gostaria de olhar para a juventude. Meus irmãos e minhas irmãs, não só a juventude em idade, a juventude, volto ao que eu tinha dito no começo, a juventude que está em toda a alma. Às vezes nós carregamos, diante de certas circunstâncias da vida, aquilo que a psicologia atual chama de um vitimismo. O que é o vitimismo? É a gente sempre se colocar como uma vítima social, uma vítima de uma consequência de um outro, como se a gente nunca tivesse uma responsabilidade pessoal, como se a gente nunca tivesse o direito de nos posicionar diante daquilo que nos faz sofrer. E, portanto, caímos nesse marasmo. Tudo nos acontece, a gente vai dando várias desculpas e justificativas, não porque eu nasci em tal canto, não porque meus pais, não porque isso, não porque aquilo, e vai se juntando e vira uma alma acomodada, vitimista, que não tem iniciativa, que não tem força de vontade, que vai se acomodando, relaxando. Podíamos olhar, por exemplo, para Jesus hoje e dizer, está aí, um homem que não se faz de vítima. Um homem que, olhando o aspecto humano de nosso Senhor, um homem que, olhando para a realidade, a enfrenta. Não se coloca como vítima dela,
não se rebaixa diante dela, mas sabe que tem a capacidade fundamental de encará-la, de ir adiante. E aqui está a força da juventude. Aqui está a força do jovem. O jovem que sonha, mesmo diante de tantas coisas, poderíamos dizer, olha, que sociedade é essa que nós vivemos hoje? Às vezes escutamos pais que nem querem ter filho, melhor dizendo, que dizem assim, eu não vou nem ter filho, porque não colocar um menino no mundo desse? Veja a mentalidade. Não há, portanto, esperança? Não há desejo de mudança? Não há escolha? Não há juventude no sentido próprio? A capacidade de escolher o bem, a verdade, o que é belo? Se não houver isso, o mundo é caos? Não, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui está a força de São João Bosco. Diante da realidade dele, ele foi capaz de entender e de viver aquilo que na carta aos Romanos São Paulo nos diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? A confiança em Deus, inabalável, é o que fazia São João Bosco vencer as grandes dificuldades do seu tempo. Ele que vivia, obviamente, numa Itália marcada pelo desemprego, pelo analfabetismo, marcada por uma juventude jogada às traças, não me parece que seja muito diferente de hoje. Mas ele tinha confiança em Deus. Quem tem a confiança em Deus, quem não se deixa subornar pelos preconceitos, quem não se deixa subornar pelos condicionamentos da vida, pelos determinismos da vida, quem enfrenta e se posiciona é capaz de muito mais. Mas, por outro lado, quem se põe muito numa situação de não tem muito o que fazer e está tudo bem assim, e não foi por causa disso, e começa a colocar justificativas imensas para não se posicionar e não encarar a vida, esse sim é um fracassado. Meus irmãos e minhas irmãs, a confiança de São João Bosco estava em Deus. Somente uma bela história dele. Ele já havia construído vários institutos para acolher os jovens, os órfãos, os adolescentes das ruas, educá-los, levá-los para a fé. Em um dado momento, um ministro quer acabar com todas as obras de São João Bosco. Mas ele põe-se na antessala, obviamente, para ser recebido pelo ministro, e cai num sono, começa a dormir. E era tanta confiança de São João Bosco em Deus, que veja, ele estava diante de uma situação que iria acabar com tudo aquilo que ele tinha realizado pelos jovens, mas ele dorme. Talvez, se não fosse no tempo de hoje, a gente estava tudo ansioso. A madrugada inteira já não tinha dormido. Talvez tomasse um remédio para dormir, porque no outro dia tudo ia se acabar. O que é isso? Cadê a confiança em Deus? Quem tem Deus precisa estar com esse desespero todo. Quem está com o Senhor não precisa colocar-se numa situação como se o mundo fosse desabar. Essa era a arma fundamental de São João Bosco. E a segunda arma que ele tinha, Nossa Senhora. Ele tinha uma frase, e eu quero que vocês decorem essa frase. Ele dizia sempre com uma confiança inabalável em Maria. Ele dizia: ela pode, ela quer e ela vai. Veja, isso é uma confiança. Não é uma confiança cega. É porque ele sabe que ela é a mãe de Deus, que ela providenciou tudo e que não deixará faltar nada. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos nesta liturgia de hoje a graça de renovar em nosso coração os nossos ideais, os desejos de viver da confiança em Deus, que não caiamos no pecado de Davi, que não confiou no Senhor, mas pelo contrário, nós possamos ser homens e mulheres que confiam na Virgem Maria, na força poderosa de sua intercessão, porque ela também confiou no Deus Todo-Poderoso, que fez nela maravilhas. Assim seja.